Nós celebramos o 25º domingo do tempo comum e a palavra de Deus, através da parábola dos operários da vinha, nos apresenta, dentre tantas coisas, a exigência de ouvirmos o chamado do Senhor, nos colocarmos a serviço, e uma outra realidade fundamental aqui, que a salvação de Deus é pertença dele e ele comunica a nós. E se fôssemos fazer uma leitura da história da salvação, a cada período que vai se chamando, né? De madrugada, às 9, meio-dia, 15, né? Até porque o homem judeu ele tem um calendário lunar e solar e, portanto, é contado por vigílias, né? De 3 horas, 4 vigílias, né? Que representa a noite, 4 vigílias durante o dia. E aqui, os trabalhadores da última hora, aqueles que foram chamados às 5, somos nós, né? Que não somos de origem judaica, mas que essa vocação que o Senhor comunica a esse povo é comunicada a todos os corações, inclusive a cada um de nós. No entanto, gente, é muito difícil para nós entendermos algumas posturas do Senhor, porque a nossa reflexão, o nosso pensamento é muito condicionado pela circunstância. Nós somos muitas vezes movimentados por situações até triviais, não é? Mas o grande convite hoje é de olharmos para Deus, procurá-lo e mudar a nossa maneira de pensar. Tanto que a primeira leitura vai dizer, Isaías assevera a todos nós, procura o Senhor enquanto ele se deixa encontrar. Volta para ele o seu coração, porque ele é generoso no perdão. Gente, o tempo de procurar Deus é agora. Não é depois, não. Não é amanhã. Não é na segunda-feira que vai começar. É hoje, é agora. Muitos de nós, muitas vezes, vivemos a ilusão de que eu vou ver minha vida do jeito que eu acho que tem que ser vivido. Aí, quando eu pegar uma certa idade, um certo momento, aí eu vivo a minha conversão. E aí nós vamos protelando o melhor de Deus em nossas vidas e vamos consumindo tanta coisa desnecessária, porque assumimos uma pretensa felicidade que não é capaz de realizar as aspirações mais profundas do nosso coração. Sabe uma clareza que nos falta? Nós achamos muitas vezes que o que a igreja, que a palavra de Deus nos pede é uma privação de alguns prazeres e felicidades, como se ser cristão fosse uma coisa triste. Olha, a verdadeira liberdade, ela só acontece quando você consegue tomar as rédeas da sua história e fazer a vontade de Deus. Precisa ser muito livre para fazer a vontade de Deus. Precisa ter muita clareza de que somos propriedade dele e que devemos a ele a nossa vida para que de fato vivamos essa liberdade. E às vezes achamos que uma vida em Deus nos prende, mas quantas coisas tem nos cerceado, quantos vícios têm encontrado espaço em nossa história e nós não conseguimos nos desvencilhar e nós identificamos isso como liberdade, achando que eu fazer o que eu tenho que fazer, o que eu quero, é liberdade. Não, gente. Tanto que um dos maiores desafios de uma pessoa livre se chama disciplina, é ou não é? É difícil ser disciplinado, sim ou não? Você é. Mas ela é garantia e critério para que você realize grandes coisas. Sem disciplina, nós não conseguiremos ir longe. Sem procurar o Senhor adequadamente em nossa vida, nós não viveremos a perfeita felicidade. E entenda uma coisa, a misericórdia funciona durante a nossa história, a partir do momento que nós vamos até o Senhor. Não é que Ele muda, mas ali é o momento do juízo. É o momento no qual a justiça de Deus olhará para nós. Por mais que nós afirmamos, mesmo pelos documentos da igreja, que a justiça de Deus é misericordiosa e a sua misericórdia é justa, aquele momento nós olharemos para a palavra eterna que foi comunicada aos nossos corações. E essa palavra não é humana, ela é de Deus em nós. E o Senhor quererá encontrar em nós espaço, assimilação dele em nossas vidas. Essa é a grande questão. E é curioso que também depois Isaías fala, em nome de Deus, que Deus fala para o povo, olha, os meus pensamentos estão muito além dos seus pensamentos, e os meus caminhos muito além dos seus caminhos, assim como está o céu distante da terra, por isso mesmo, porque nós temos dificuldade de entender como Deus realiza as coisas. Mas olha, eu vou ser bem sério para você,
Se eu fosse o trabalhador, usando a imagem do Evangelho, que trabalhei desde a madrugada, você vê o último recebendo uma moeda de prata, aí você fala, recebeu uma horinha, eu vou receber logo umas 10, né? Assim que a gente pensa. O que está acontecendo aqui é uma questão humana, gente, qualquer um de nós reclamaria. Mas, de fato, o que o Senhor combinou foi uma moeda de prata. É lógico que essa moeda é interpretada como a salvação que Deus comunica aos nossos corações, mas ele também é um princípio de dignidade. Deus que significa, ele dá o necessário para que você consiga sustentar ali, pelo menos a quantia que estava ali, e viver em dignidade. Mas sabe qual que é o grande problema? É algo que tem matado todos nós, é a tal da comparação. Perceba, eles receberam a moeda de prata, gente. Era um bom negócio, porque eles foram trabalhar, e trabalhando tranquilo, sabendo que o trabalho dele valia, de fato, a moeda de prata. Mas a partir do momento que a comparação encontra espaço em nossa história, nós não conseguimos mais fazer adequadamente as coisas. E se tem uma geração que é escrava de comparação, é a nossa. Você percebeu como que aquilo que é falado na internet influencia negativamente a nossa vida? Os mais jovens, mais ainda. Porque olham o modelo que é apresentado e se sentem mal, se sentem inferiores por não viverem aquilo, e assim a comparação vai minando a esperança, vai minando muitas situações. Para de se comparar. Para de olhar o outro como regra para aquilo que você tem que viver. Ninguém sabe das lutas e dificuldades que a pessoa viveu para conquistar aquilo, e nós não podemos usar essa régua para interpretar a nossa história. Senão ficaremos que nem esse povo que fica olhando quanto o outro recebeu, quanto o outro ganhou, e esqueceremos de olhar que a vida só encontra sentido quando há essa mudança de mentalidade, quando começamos a procurar o que é nosso e com justiça. É isso que Deus espera de cada um de nós, e nós ficamos escravos da comparação, e como muitas vezes já lhes disse, nunca se viu também uma geração tão escrava de opinião alheia. Eu sempre uso o exemplo da internet, né? Como que alguém que não nos conhece, que não convive conosco, que coloca uma opinião, e tem pessoa que perde a paz, gente, né? Você vê uns negócios na internet lá, não sei quantos mil comentários de briga, né? Dá até canseira, se você for ler tudo, os autos, né, do processo. Gente, a gente precisa abandonar isso, né? Quando olhamos para Paulo hoje, olha, Paulo ele fala, para mim, viver para mim é Cristo, morrer para mim é lucro, porque ele tem certeza da salvação dele. E por que tem certeza da salvação? Porque é melhor que nós? Porque recebeu uma graça maior do que a gente? Não. A mesma graça que fez com que Paulo fosse o que fosse, é a graça que foi comunicada ao meu e ao seu coração. Ele não recebeu uma hipergraça, uma graça mais generosa, algo maior do que temos recebido. A grande questão é que ele fez com que a graça que foi derramada sobre a vida dele não fosse estéril. Ele deixou que a graça de Deus de fato agisse neles. Ele dizia uma dessas semanas, nós não somos definidos pela nossa história como se fosse uma equação, nós somos definidos de fato pela ação da graça de Deus em nossa história. Portanto, essa exigência que Paulo apresenta hoje, de olhar Cristo como meta, como estatura para a qual nós tendemos, é preciso que antes de olharmos para nossas limitações e circunstâncias, olhemos para aquele que nos habita, e é Ele mesmo que vai nos possibilitar dar grandes passos. Ele que vai nos possibilitar vencer a comparação, vencer essa escravidão que vivemos, a opinião alheia. É somente Ele que nos dá graça, que nos fortalece para vivermos coisas grandiosas. E a nossa missão, a nossa vocação, ela tem perdido esse brilho muitas e muitas vezes, porque nós não temos confiado adequadamente na graça. E, gente, a fé, vai dizer Hebreus 11, é você se apossar daquilo que você ainda não vê, não é? Se você vê, já não é fé, já aconteceu, é realidade, não é verdade? Nós precisamos dar esse passo na fé, no matrimônio, se você é casado, na sua vida espiritual, independente das circunstâncias que você vive. Esse passo precisa ser dado em confiança a Deus. Ele é o garantidor de que as coisas vão dar certo. Eu, como ser humano, como pessoa humana, você, todos nós vamos falhar, gente, em algum momento. E se você convive com qualquer pessoa, eu digo isso também como padre, uma hora, se você somente olhar para mim, eu vou te decepcionar. Porque nós não podemos vender uma perfeição que não existe, que não cabe na realidade. Mas a graça de Deus me possibilita e possibilita você também dar passos muito maiores. Não deixa que o seu passado,
determine negativamente o que você tem vivido hoje. Porque se você viver escravo da sua história, a sua história vai se tornar uma arma que vai te machucar a sua existência inteira. Não estou pedindo que você desconsidere o que você viveu, não estou dizendo que não importa nada do que aconteceu na sua história, mas estou dizendo uma coisa: há uma palavra que é capaz de transformar o seu hoje e fazer da sua história uma história reconciliada. Deus jamais desiste de nós enquanto obra da criação. É o que eu tenho me dito sempre. Por maior que seja o seu pecado, o nosso pecado, o amor de Deus não diminui por nós. E por maior que seja a sua virtude, ainda que você viva heroicamente as virtudes, ela não aumenta o amor de Deus por você. O amor de Deus é incondicional. Agora, a maneira como eu vivo determina o quanto que eu vou experimentar desse amor. A abertura que eu dou a Deus, ela condiciona a intensidade da revelação que eu receberei dele. Qual tem sido a intensidade da sua entrega? Qual tem sido a abertura que você tem dado para que Deus, de fato, assuma a sua história e faça uma vivência nova? Gente, deixa eu dizer uma coisa. Não estou dizendo que a partir de agora você tem que se trancar aqui, né? E não, agora eu vou rezar o dia inteiro. Não é isso, gente. Né? Ah, não, mas a partir de agora eu vou largar minha profissão, minha vocação, eu vou viver uma vida estritamente religiosa. Não é isso. Deus quer participar da sua história, onde Ele te plantou. Dá para você ser um pai ou uma mãe cheio do Espírito Santo, cheio da graça de Deus, e viver poderosamente essa graça. Dá para você trabalhar como homem, como mulher de Deus, no testemunho, com a seriedade, a beleza com que você trabalha ali. Deus vai se revelar poderosamente. É preciso que entendamos que os locais onde somos plantados é ali que é o nosso local de missão. Mas se eu não tenho consciência do que eu sou em Deus, se eu não tenho consciência para onde está indo a minha vida, como é que eu vou comunicar alguma coisa para alguém? Se eu não sei para onde eu estou indo, se eu não sei a finalidade da minha história, se eu não entendo essa palavra de Deus como palavra que tem que ser assumida, abraçada, porque um dia eu olharei para Ele e contemplarei tal como Ele é, como é que eu vou comunicar algo a alguém, gente? A pior coisa é gente indecisa querendo comunicar decisão aos corações, não é? Se a pessoa não vive a sua decisão, como é que ela vai comunicar isso para alguém, não é? Como é que você vai ter uma aula, o professor vai falar assim, eu acho, né? Não sei se está certo. Algumas circunstâncias, eu não tenho certeza, mas se você não tiver certeza daquilo que você leu, como é que você vai comunicar convicção aos corações? E qual tem sido a convicção da nossa fé? Não tudo isso. Quando a gente vê Paulo falando isso, a gente imagina que Paulo esteja numa situação muito confortável, sim ou não? Ele fala, viver, para mim é Cristo, morrer para mim é ganho. Paulo está preso, gente. Está preso, né? E preso, ele diz isso. E mais do que isso, ele fala, para mim nada mais importa. O que importa para mim, vai dizer ele, é viver à altura do Evangelho. O resto para mim é perda. Porque ele entendeu tudo. Ele entendeu o sentido. E viver à altura do Evangelho é viver a realidade nossa, a realidade humana, no mais alto grau de realização possível. É viver plenamente feliz, é viver plenamente essa liberdade, porque entendeu que não há nada que compita com ele no coração. Como diz o livro Imitação de Cristo, Jesus não admite rival em nosso coração. É preciso que ele seja o centro, entenda. Quando ele é o centro, quando ele é o Senhor, todas as outras realidades convergem para ele. É por isso que nós precisamos, como cristãos, entender essa verdade, né? Viver, para nós tem que ser Cristo, né? É forte o que eu vou dizer, mas mesmo morrer tem que ser ganho, né? Até porque, se nós entendêssemos o que é de fato a eternidade, nós desejaríamos profundamente, não é? Nunca esqueço, o padre já vai encerrando, quando, o ano passado, dia 12 de dezembro, o Monsenhor Jonas Abib, fundador da Canção Nova, ele faleceu. E o padre Zezinho, ele fez uma reflexão belíssima sobre o padre Jonas. E ele disse que ele falava isso para ele, falou assim, padre Jonas, Monsenhor, né, Jonas Abib, o senhor não tem saudade de Deus, porque o senhor vive no coração dele. O senhor tem saudade do céu. E é por isso que você vai e vive nessa intensidade, porque tem saudade do céu. Quanto tempo nós perdemos esse sabor de eternidade em nossa vida? E temos vivido escravos de tantas circunstâncias, né? Dê um passo em direção ao Senhor hoje. Esse passo de transformação, de entender que Ele é a finalidade. Repito,
Ele não vai tirar nada da sua história. O Papa Bento, quando assume o pontificado, ele diz: não tenha medo de Jesus. Ele não nos tira nada, mas nos dá tudo. Baixa a sua cabeça, feche os seus olhos. Esse trecho dessa canção vai comunicar ao seu coração aquilo que Paulo estava vivendo e vai te fortalecer nesse combate. Se os bons combates eu não combater, minha coroa não conquistarei. Junto-se minha carreira, Minha carreira eu não completar, de que vale minha fé tanto guardar? fica de pé, vamos cantando. Se perseguido aqui eu não vou, Proclama sinceramente: um cristão não sou. um cristão não sou. A tua glória quero conhecer. Tua glória quero conhecer, ver a experiência de sobreviver. Canta com muita fé. Viver para mim é Cristo, força. Viver pra mim é Cristo, Responde para o Senhor: morrer para mim é ganho. morrer pra mim é ganho. Não há outra questão. Não há outra questão, quando se é cristão, não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféus. Não há outra questão, quando se é cristão, não se para de lutar, até chegar ao céu. E vai assumindo essa verdade no seu coração, na sua história. Viver Ele. Assuma de fato no seu coração, com seus olhos fechados ainda. Antes da nossa profissão.